Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. Verdão que já virou a chave e tá se preparando pro Brasileiro agora, né? Brasileirão que o Palmeiras joga amanhã contra o Bahia, lá no Allianz Parque. E vamos ver as notícias do Verdão aqui se preparando para esse jogo importante, onde o Palmeiras tenta se manter na liderança do Brasileiro, certo? Se você não é inscrito, peço que se inscreva aqui no canal, dá essa moral pra gente aí, fechou? E é isso, os créditos vão estar todos aqui na descrição. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Jogo no final, né? Ontem pela Libertadores, né? Quem brilhou em campo foi o Flaco Lopes. O atacante fez um gol e participou das jogadas dos outros dois, marcados por Estevão e Maurício. Depois de ter sido criticado por Abel Ferreira no começo do ano, o argentino chegou a 10 participações em gols na temporada e faz sombra a Vitor Roque. Roque custou mais de 150 milhões de reais ao Verdão e ainda não balançou as redes. Alicia, se futebol é momento e é hora de colocar Vitor Roque no banco e Flaco Lopes no time, fazer essa mudança? Sakamoto, eu acho que não, né? Primeiro, o Palmeiras precisa entender como fazer o Flaco Lopes atuar aqui embaixo, como ele atuou lá em cima, né? Como reproduz o efeito do ar, rarefeito no Flaco Lopes, para que ele tenha mais atuações de gala como ele teve ontem. Né, sua melhor participação, provavelmente sua melhor partida pelo Palmeiras, mas ainda é, em termos técnicos, do que a gente já viu, né, Flaco Lopes no auge, Vitor Roque no auge, ainda entendo que o Vitor Roque é um jogador melhor, o Palmeiras fez esse investimento, precisa dar tempo. Olha quanto tempo levou para o Flaco Lopes ter a sua melhor atuação pelo Palmeiras. A gente está falando aí de 2 anos. O Vitor Roque acabou de chegar, né? Não vai voar, não vai estar, né, com esse encaixe num time que está em transformação, o time todo. Né? O Vitor Roque não chegou num time que já estava ali montado e era só encaixar aquela peça e sair jogando. O Abel está transformando o Palmeiras esse ano e está começando a dar resultado agora, nas últimas 3 semanas. Então, entendo que precisa continuar dando oportunidade para o Vitor Roque e entendo que o calendário vai se impor em dar oportunidades para todo mundo. Vitor Roque deve seguir titular. Em algum momento, o Paulinho pode assumir uma titularidade também. No meio do ano, o Estevão, que ontem completou 18 anos, vai embora. Acho que vai ter oportunidade para todo mundo e acho que esse é um ótimo problema para o Palmeiras ter, né? Temos bons atacantes demais para escalar. Mas ainda acho, né, que uma grande atuação não deve colocar o Flaco à frente do Vitor Roque. Mas é impressionante o que ele fez ontem. O Palmeiras se torna o primeiro clube brasileiro a vencer o Bolívar lá 2 vezes. Só Grêmio e Inter já venceram lá. O Grêmio em 83, o Inter em 2023. O Palmeiras tinha vencido em 2020, quando foi campeão, e venceu ontem de novo. Assim, a correria, né, o impacto que ele conseguiu ter num jogo a 3.600 metros de altitude é muito impressionante. E o que esse Palmeiras está fazendo nesse último mês, desde as finais do Campeonato Paulista, é notável, né? 7ª vitória seguida e um aproveitamento absurdo do Abel em partidas pela fase de grupos da Libertadores. São 27 jogos em fase de grupos de Libertadores na era Abel, 23 vitórias. E aí, é claro que ele fica chateado na coletiva quando o pessoal acha que ele não sabe o que ele está fazendo, né? Por isso que também ele se aborrece, estava ontem lá mal-humorado como sempre, mas o Palmeiras mantendo aí seu 100%, o único clube 100% na Libertadores até agora. A gente tem uma tela comparativa entre o Flaco Lopes e o Vitor Roque, em que fica, claro, o momento, né, do argentino. O Flaco tem 7 gols, 3 assistências em 19 partidas, enquanto o Vitor Roque não participou diretamente de gols, porém esteve em campo menos tempo, né? Tá aí a arte bonitinha, né? Insistir no Vitor Roque ou colocar o Flaco Lopes contra o Bahia neste domingo, Mili, o que é melhor? Pois é, eu acho que o Abel vai fazer esse gerenciamento científico do elenco, né? Quem está muito cansado, quem pode ficar, mas ele também faz um gerenciamento emocional, né? A gente muito falou sobre como o Abel era um cientista gerenciando o elenco, mas ele também é um psicólogo, porque ele pega os caras, por exemplo, o Flaco Lopes voltou para essa temporada muito abaixo do peso, o Abel criticou o Flaco publicamente, chegou a não escalar ele em alguns jogos, nem para o banco, se não me engano, em um jogo. As pessoas começaram a falar, o Flaco vai sair, mas não foi isso que aconteceu. E o Abel já fez, ele fez com o Maurício, ele fez com inúmeros, agora esqueci o nome, gente, o Felipe Anderson. Ele fez com o Felipe Anderson, ele fez com muita gente, muita gente. Ele chegou a fazer com o Zé Rafael,
Ele tentou com o Rony, ele tira, o cara sai dos holofotes e o Abel trabalha. E depois o cara volta. E volta tinindo, né? Não é um acaso. Né? Isso não aconteceu por acaso com o Flaco. O Abel tem esse time nas mãos. Não é um time de estrelas. Quem tentar ser estrela nesse time vai sair. Faz 4 anos e meio que o Abel trabalha com um time de iguais, um time solidário. Ele segurou o Endrick, talvez o Endrick tenha sido o caso que ele virou o fio. Ele segurou um jogo a mais do que talvez ele devesse segurar, e aí ele pagou por isso. Custou, né, para a opinião pública, uma eliminação diante do Boca na Libertadores. Então, ele sabe o que ele está fazendo. Assim, eu não fui uma das pessoas que estava criticando o Abel no começo do ano, porque eu falava justamente assim, se ele não tem esse respaldo, quem tem? Ele está, desculpe o transtorno, estamos em reformas. É o que o Abel deu a placa que ele precisaria ter colocado ali. Ele estava reformando o time. Então, tem o mérito da Leila, de ter mantido ele ali, e o mérito dele de novo ter reinventado um time. Ele já fez isso umas 4 ou 5 vezes. O Abel é chatinho, né? Chatinho, mas extraordinário, podemos dizer. Falando em Abel, né, depois da vitória de ontem, ele falou que é hora de, aspas, gelar a imprensa, né? Segundo ele, as mesmas vozes que elogiam o Palmeiras pelas 7 vitórias consecutivas criticavam depois da derrota na final do Paulistão. Vamos ver o que ele disse. Olha, se me permites, eu tenho que pôr gelo na imprensa. Eu tenho que pôr gelo na imprensa, porque os mesmos que vão elogiar agora foram os mesmos que nos rasgaram todos no Paulista, e mesmo assim fomos à final. E fomos completamente criticados pela imprensa. A nossa força é que nós sabemos aquilo que fazemos dentro, e tudo é um processo. É um processo que leva tempo. E mesmo com jogadores lesionados, nós mesmo fizemos o Paulistão quase todo sem nenhum reforço. Nenhum. E fomos tremendamente criticados. E agora já sei que vamos ser tremendamente elogiados. Então, aos meus jogadores, eu vou-lhes dizer exatamente isto que te vou dizer a ti. Não leiam o que escrevem, porque agora vão-nos encher o ego de armadilhas. Nós somos os mesmos, não mudou nada. E muitas vezes sabem quando nós deixamos que nos massageie o ego? Isso é um perigo. A coluna de hoje fala disso, né, Alícia? Do Abel descontente com críticas que acabam sendo comuns no futebol. Pois é, Sakamoto, eu entendo um pouco do aborrecimento do Abel, também acho ele chato, muito mal-humorado, e ele às vezes quando ganha tá mais mal-humorado ainda, né? O Palmeiras perde, às vezes ele aparece sorridente, a gente nunca sabe exatamente o que vai encontrar. Mas é isso, né? O Palmeiras tem, né, esse histórico que eu falei em fase de grupos de Libertadores. O pior ano do Abel no Palmeiras, que foi o ano passado, é um título paulista e um vice-campeonato brasileiro. Ele tem 10 títulos em 4 anos e meio, sendo 2 brasileiros, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, 3 campeonatos paulistas seguidos, e as pessoas continuam, né, tratando, na visão dele, tratando como se ele não soubesse o que está fazendo. Acho também que 2 coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Ele sabe o que ele está fazendo e às vezes o time joga mal. O Palmeiras não jogou bem o Campeonato Paulista e definitivamente não jogou bem nas finais. Né? Para além da questão técnica, o Palmeiras perdeu pênalti, o Palmeiras, né, não conseguiu agredir o Corinthians, mesmo jogando no Allianz Parque. O Palmeiras não entrou combativo no jogo, como costumam entrar os times do Abel. Né? O Palmeiras entrou meio abatido, meio apático, que a gente não costuma ver. Então é claro que a imprensa, quem analisa, vai olhar e vai falar: o Palmeiras não parece o Palmeiras. E ao mesmo tempo eu entendo o que ele está dizendo, que um dia vocês apanham, no outro dia vocês são gênios, e essa é a natureza do nosso futebol. A gente ama e a gente odeia, às vezes, no mesmo dia, a mesma pessoa. Então, faz parte desse ambiente. Mas eu entendo parte do aborrecimento dele, porque, de fato, ele já deu, né, mostras infinitas de que sabe o que está fazendo e de que é capaz de reinventar o Palmeiras toda vez quando, né, parece que chegou ao fim. A relação dele com o clube, a capacidade de motivar os jogadores, né? Parece que é Doneida, mas não é.
o time ressurge renovado e com todo esse gás que a gente está acostumado a ver, né? Nessas 7 vitórias seguidas tem vitória contra o Corinthians, tem vitória contra o Fortaleza e o Sport fora de casa, tem a quebra da invencibilidade do Inter também, dentro de casa, 3 vitórias na Libertadores. Então, o Palmeiras realmente se impõe aí para a temporada 2025, num momento melhor, inclusive, que o Flamengo, que, né, para mim é o outro elenco comparável e o outro time que deve brigar aí em todas as frentes. Quantos gols ali no joguinho, Maurício? 5, acho. O importante é a vitória, 3 pontos. Sempre foi um sonho, né? Primeiro se tornar um jogador profissional pelo Palmeiras e agora quase completando 100 jogos, faltando apenas um. É um sentimento muito bom, um sentimento de gratidão. Olhar para trás, ver tudo que passou, os títulos, as conquistas, então isso não tem preço e espero que o 100º jogo venha com a vitória. Bahia é um adversário qualificado, sabemos da dificuldade de jogar contra o Bahia, no passado vimos isso, mas é seguir o plano que o professor Abel vai passar e com fé em Deus sair com mais uma vitória. Família, a gente viu aí, né, as notícias aí, a repercussão ainda da vitória do Palmeiras contra o Bolívar. Não tem como, né, não há de se esperar outra coisa a não ser essa repercussão, esse rendimento aí de notícias a respeito dessa vitória do Palmeiras, né, que foi uma vitória gigantesca lá em La Paz. Porém, agora a chave já virou, já não falamos mais de Libertadores, né. Porém, a chave virou porque o Palmeiras já se apresentou, já treinou. A gente pôde ver aqui, acompanhou no canal da TV Palmeiras, né? Eu vi bons lances ali, eu vi o Veiga de volta, o Veiga já tá treinando com bola. Acredito que o Veiga tá já em transição física, a gente vai acompanhar aqui na matéria no site do Palmeiras oficial, né? O Palmeiras já tá se preparando para enfrentar o Bahia amanhã às 6h30, às 18h30, lá no Allianz Parque. Rodada que vale a liderança do brasileiro, né? O Palmeiras já é líder isolado. Buscar os 3 pontos amanhã para manter essa liderança e conseguir cada vez mais disparar aí na tabela do brasileiro, né, cara? Que a gente sabe que o campeonato de pontos corridos é difícil, é importante somar pontos todos os jogos. E é isso, jogando em casa o Palmeiras tem que se impor. Palmeiras que não perde do Bahia já faz 12 anos, se eu não me engano. Eu vi ali no treino ali do campinho reduzido ali do Palmeiras, que a gente acabou de acompanhar. Maurício jogou muito bem. Veiga quase meteu um golaço, tirou vários ali, né? Driblou uns 2, 3 ali. Bateu, a bola passou raspando a trave, quase meteu um golaço, ou seja... Rafael Veiga, ele vai ter que lutar muito para poder voltar a jogar no Verdão, porque o Palmeiras encaixou, o Palmeiras tá bem sem ele, o Estevão jogando mais centralizado, Felipe Anderson pela direita, e o Veiga, cara, ele tem potencial, a gente já sabe, já entregou muito pro Palmeiras, mas atualmente ele não vem rendendo, né? Por isso que o Maurício, inclusive, era titular no começo do ano, antes de se machucar, né? O Maurício era o melhor jogador do Palmeiras no Paulista, já tinha tomado a vaga do Veiga já de titular. Enfim, o Veiga tá voltando de lesão. Espero que esse banco, esse tempo de recuperação da lesão tenha feito ele se empenhar mais, né? Tenha feito ele perceber o quanto o Palmeiras melhorou e o quanto o Palmeiras é disputado, né? A vaga de titular.
Enfim, acho que o Abel ainda pode usar o Veiga sim, entrando pontualmente em jogos. Porém, para ser titular vai ser difícil, hein? Porque o time do Palmeiras encaixou sem ele. Inclusive, a melhora do Palmeiras se dá muito por conta de quando ele machuca, a lesão dele tira ele. O Abel, sem Maurício, que ainda não tinha voltado, o Abel se vê obrigado a puxar o Estevão pro meio para fazer essa função de 10. E aí, coloca o Felipe Anderson na direita. Isso, coincidentemente, acaba ocasionando a melhora do time, né? A saída do Veiga, entre aspas, saída, porque ele só saiu quando se machucou. Enfim, vamos ler a matéria aqui do site do Palmeiras Oficial, no site oficial do Palmeiras, a respeito desses jogadores que estão voltando de lesão, né? Mike parece que já está em transição também, vamos acompanhar aqui. Murilo, Mike, Veiga e Bruno Rodrigues fazem transição. Vanderlan comenta a vitória na Bolívia, que a gente acabou de ver o Vanderlan comentando, né? Bruno Rodrigues, cara, enfim vai voltar, hein? Aliás, já tá em transição física, isso é uma boa notícia, hein? O cara tinha potencial, chegou no Palmeiras, já se machucou, depois voltou de lesão, fez acho que 2 jogos, se machucou de novo. Pô, interessante ele tá voltando agora, espero que ele possa ajudar o nosso Palmeiras aí, né, a conquistar títulos e mais títulos. Após ter vencido o Bolívar da Bolívia por 3-2 na noite de quinta-feira, dia 24, lá na Bolívia, em La Paz, pela Conmebol Libertadores, e desembarcado em São Paulo na madrugada, o elenco alviverde dormiu algumas horas na academia de futebol e começou na manhã desta sexta-feira a preparação para o confronto com o Bahia, marcado para domingo, dia 27, às 18h30, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores que atuaram mais minutos em La Paz fizeram trabalhos regenerativos no Centro de Excelência, enquanto o restante foi a campo e, com o complemento de crias da categoria de base, participou de atividades técnicas em dimensões reduzidas com objetivos específicos, que foi o campinho que a gente viu, né, reduzido. Murilo, Mike, Rafael Veiga e Bruno Rodrigues participaram dos trabalhos, começando assim o processo de transição física. Excelente notícia, família. Cada atleta, contudo, tem um cronograma estipulado de cargas e metas para cumprir. Preservado do último embate por dores na coxa, Richard Rios treinou em tempo integral, ao passo que Vitor Roque, também preservado, mas por dores no tornozelo esquerdo, fez cronograma com o núcleo de saúde e performance. Muita gente boa voltando aí, família. Palmeiras vai ficar cada vez mais forte, hein? Isso é excelente pra gente. Tendo em vista o calendário cheio, né, que o Palmeiras tem. Muitas competições importantes aí. Titular contra o Bolívar, o lateral esquerdo Vanderlan falou sobre a proximidade da marca de 100 partidas pelo Verdão. No momento, soma 99, 51 como titular, sendo 13 em 2025. O Vanderlan até que atuou bem, hein, cara. Também porque só tem ele e o Piquerez, né, mano? Na lateral esquerda. O Palmeiras acho que necessita de um lateral esquerdo ainda, hein? Sempre foi um sonho, primeiramente, me tornar jogador profissional do Palmeiras. E agora estou quase completando 100 jogos, faltando apenas um. É um sentimento muito bom de gratidão, de olhar para trás e ver tudo que passei. Os títulos, as conquistas, isso não tem preço. Espero que o 100º venha com vitória, afirmou o camisa 6, que desempenhou um papel tático diferente na altitude de La Paz. Realmente. Jogou muito bem na marcação. Na parte de bola aérea ele não foi bem não, mas com a bola rolando ali ele estava bem sim na partida. A minha função era defender e esperar os momentos certos para sair no contra-ataque. Fiz um jogo ontem mais defensivo, que não é muito a minha característica, mas consegui me sair bem. E graças a Deus alcançamos a vitória, que é algo muito difícil de obter lá. Fecha aspas. Por fim, a cria de 22 anos comentou sobre o próximo desafio pelo Brasileirão, né? Torneio no qual o maior campeão do Brasil está invicto e é o atual líder, 4 vitórias e 1 empate, com 13 pontos. O Bahia é um adversário qualificado e sabemos da dificuldade que é enfrentá-los. No ano passado, vimos isso. Mas é seguir o plano, seguir tudo que o professor Abel vai nos passar e com fé em Deus sair com mais uma vitória. É isso aí. Muitas peças importantes voltando, de lesão, Mike, Veiga, Bruno Rodrigues, Murilo, Richard Rios, que estava com dores nas coxas, Vitor Roque. Ou seja, Palmeiras vem forte para esse Campeonato Brasileiro e para as demais competições. Amanhã acredito que seja time titular contra o Bahia, tem que ser, né? Porque o Campeonato Brasileiro não dá para brincar, não tem como poupar assim nesse começo. A gente tem que ganhar o máximo de pontos possíveis, principalmente em casa. E é basicamente isso, família. Essas foram as notícias, Verdão já está se preparando. Amanhã tem Palmeiras, amanhã a gente vem com mais notícias aqui também dessa preparação final do Palmeiras para enfrentar o Bahia, 6h30 no Allianz Parque, fechou? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição, beleza? Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal, dá essa moral pra gente, fortalece aí o canal, fortalece a mídia palestrina e deixa seu like aqui para que esse vídeo seja impulsionado e seja alcançado para mais palmeirenses, né?
para mais palmeirenses ficarem informados aí sobre tudo do Verdão, fechou? Então é isso, família. A gente se vê no próximo vídeo. Avante palestra, os porco é louco. É nóis.